Eu sou Rafael Ferreira da Silva, mestrando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e junto com a professora Merielle Macedo e o professor Henrique Cunha Júnior, construímos um artigo intitulado A Sociabilidade do Trabalho Africano e Afrodescendente nos Engenhos de Cana-de-Açúcar do Cariri Cearense, uma reflexão acerca do cambiteiro. Nosso objetivo central foi compreender a sociabilidade africana e afrodescendente nos engenhos de cana-de-açúcar, com enfoque para o trabalhador cambiteiro. Nossa metodologia foi a pesquisa da afrodescendência, que é uma pesquisa elaborada pelo professor Henrique Cunha Júnior, onde ele nos coloca para entender esse lugar, para entender o território, a partir do diálogo e conexão entre esse território e o continente africano, principalmente olhando para o Brasil, para as técnicas e tecnologia inserida e para também para a sociologia desse lugar, que foi remodelada durante o processo de chegada das populações africanas no Brasil. Nós estamos pensando também esse processo de remodelação da sociologia no Cariri cearense e construímos esse artigo pensando nesse diálogo também entre Cariri e o continente africano. Nós dividimos esse artigo em duas principais seções, sendo que na primeira seção a gente faz um panorama sobre a presença negra no Cariri cearense, a partir de um entendimento de que esse lugar foi colonizado pelas populações africanas. E esse conceito de colonização africana, ele surge a partir das reflexões do professor, pesquisador, intelectual pan-africanista Manuel Quirino. Manuel Quirino é um baiano, importante para a literatura brasileira. Ele traz essa conceitualização de colonização africana no Brasil a partir do diálogo dos elementos técnicos e tecnológicos que liga o Brasil ao continente africano diretamente. Então ele fala que o grupo responsável pelo processo de colonização são os africanos e não os europeus, porque eles foram quem transferiram os conhecimentos necessários para transformar esse lugar, né, e para inserir uma nova sociologia. A partir desse diálogo com o Manuel Quirino, a gente compreendeu que o Cariri também sofre esse processo de colonização. A partir da inserção de técnicas e tecnologia na arquitetura, a partir da domesticação animal, do gado principalmente, a partir das tecnologias e técnicas também nos engenhos de cana-de-açúcar, e são dois fatores econômicos que vai formar esse território. A gente compreende que o gado teve uma grande importância no Cariri cearense, entendendo que existe uma grande comercialização de carne, de couro, de osso, tanto aqui no Cariri como também em outros estados. Essa relação entre Cariri e Pernambuco, por exemplo, a relação entre Cariri e Paraíba, a relação de Cariri e Rio Grande do Norte, são alguns outros estados que fazem parte desse processo econômico dessa região. E aí na segunda sessão a gente faz uma profundidade maior, discute com profundidade maior sobre o trabalhador cambiteiro nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas voltando nessa primeira sessão ainda, a gente faz uma discussão sobre a importância da divisão do trabalho, a gente monta um fluxograma falando um pouco da divisão do trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar, tendo mestre de açúcar, mestre de rapadura, tendo tacheiro, gameleiro, tendo o próprio cambiteiro, como parte, o botador de fogo também é uma profissão extremamente importante, o moedor também, sem o moedor a dinâmica do trabalho também nos engenhos de cana-de-açúcar, assim como também a falta do cambiteiro vai dificultar essa dinâmica do trabalho, e daí a gente também está definindo essa organização do trabalho a partir de uma organização pensada pela população negra, pensada a partir de uma sociologia negra também inserida nesse lugar. Na segunda sessão, agora especificamente na segunda sessão, a gente dá um enfoque maior no trabalhador cambiteiro, entendendo que esse trabalhador cambiteiro é um afrodescendente. A gente já adentra o texto dialogando a partir dessa reflexão, de que o cambiteiro é um homem afrodescendente que carrega uma ancestralidade africana a partir desse conhecimento com
com o animal, a partir desse conhecimento com a lida desses animais também, seja com gado, seja com a mula, que ele controla também a mula, aqui no Cariri cearense conhecido como burro também. E por que o cambiteiro é chamado de cambiteiro? Importante ressaltar. Ele é chamado de cambiteiro porque no lombo do animal tem um equipamento chamado cangalha, e nessas cangalhas há os cambites, são 4 cambites, 2 na lateral e 2 na outra lateral do animal. A função desses cambites é equilibrar o peso em cima do animal na hora do transporte de uma lenha, na hora do transporte da própria cana-de-açúcar para o interior dos engenhos, ou até mesmo para transportar produtos, tendo em vista que o cambiteiro tinha várias funções dentro dos engenhos de cana-de-açúcar. E dentre as funções dos engenhos de cana-de-açúcar, o cambiteiro também se destacava como um mensageiro. O cambiteiro era responsável por transmitir mensagem de uma fazenda a outra, né? Essas mensagens, de uma certa maneira, estabeleciam relações comerciais na produção da rapadura, na venda da lenha, na lida com o animal também. Então o cambiteiro ele tem esse protagonismo que precisa ser reconhecido dentro da sociologia brasileira e principalmente dentro da sociologia dos engenhos na região do Cariri cearense. E aí a gente compreende que precisa ampliar as bases do conhecimento também a partir desse diálogo, do reconhecimento da presença negra, a fim também de superar esse pensamento limitado do eurocentrismo. A gente compreende que o eurocentrismo não vai explicar essa realidade, essa especificidade do trabalho africano nesses lugares.